eu estava pensando em mudar, né? Porque eu estava seguindo um livro aqui de um pastor coreano, né? E eu estava achando muito complicado, mas eu ia mudar, mas eu vou continuar, tá? Se vocês acharem que não está dando para entender, vocês falam, tá? É, e aí eu vou tentar fazer por pedacinhos, porque, por exemplo, que nem esse capítulo 2, ele é muito comprido, entendeu? Então, eu meio que dividi um pouquinho para não ficar tudo num dia só, né? Cansativo, né? Tá bom? Então, vamos lá. Alguns enganos, né? Nossa, e agora? Peraí. Eu tenho que ir no modo aqui. Tá dando para ver? Grande? Uhum. Então, o mistério do Espírito Santo que veio no Pentecoste, tá? Então, a gente vai ver as passagens agora no decorrer. Mudou aí a tela para vocês? Mudou. Então, tá. Então, alguns conceitos errados que as pessoas têm sobre a questão do Espírito Santo, né? E então a gente vai primeiro examinar esses enganos, para depois a gente ver mais coisas sobre o Espírito Santo, tá? Então, algumas pessoas pensam assim que somente as pessoas especiais é que podem receber o batismo ou enchimento do Espírito Santo, né? Que recebe os dons espirituais, tá? Isso é engano, isso é um conceito errado, tá? Então, vamos ler lá em Atos 2, 3 a 4. Porque algumas pessoas achavam assim, acho que só os apóstolos, né, aqueles que são mais santos é que vão receber o Espírito Santo, ou aquele que tem uma oração poderosa, né, que vai só conseguir, né, aí sim vai conseguir receber o Espírito Santo, né? Atos 2, de 3 a 4. Isso. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Uhum. Então, tinha cerca de 120 pessoas lá ali, né, reunidas, e não estava ali só os discípulos, né, os apóstolos, não estava só eles, estava uma multidão ali, né, 120 não é poucas pessoas, não, né, devia ter mulheres, devia ter vários tipos de classe social, entendeu? Então, ali fala o quê? Que só os discípulos receberam o Espírito Santo? Não, né? Fala que todos receberam o Espírito, todos ficaram cheios e começaram a falar em línguas, né? Segundo o que o Espírito deu para cada um. Então, Atos 1, de 13 a 14, a gente vai ver quem mais estava lá, né? Entre essas 120 pessoas. Atos 1, 13 e 14. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uhum. Então, nesses 120 pessoas, incluía também as mulheres, né? E os irmãos de Jesus, tá? Então, tinha muita gente. E todos eles foram enchidos pelo Espírito Santo. Então, assim, os discípulos, eles eram pessoas especiais porque conviveu diretamente com Jesus, né? Aí alguns podem até pensar, mas os familiares de Jesus também são especiais porque fazem parte da família, né, terrena de Jesus, tá?
Mas também tinha algumas mulheres e talvez homens que eram anônimos, que a gente nem sabe, né? Da onde que eles são, o que que eles faziam, quem eles eram, né? E que receberam também o batismo, né, o enchimento do Espírito Santo. Tá? Então, é um conceito errado de achar que somente pessoas especiais, ou talvez líderes, ou né, que têm um chamado especial, é que vão receber o batismo do Espírito Santo. Então, isso é um engano que muitas vezes as pessoas têm sobre a questão do batismo e enchimento do Espírito Santo. Tá? Porque lá em Joel tem uma promessa que Deus fala, né, sobre os últimos dias. Joel 2, 28, 29. O Senhor diz a seu povo: depois disso, eu derramarei meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão, os moços terão visão. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Uhum. Profetizarão, né? Então, assim, homem, mulher, né? Servo, serva, jovem ou velho, não importa, né? É, a promessa é para todos, né? Aqui fala para toda a carne, né? Então, Pedro, quando ele estava pregando ali, né? Ele citou essa promessa de Joel, né? 2, 28, 29, e ele estava afirmando que todo mundo iria receber do Espírito Santo conforme a profecia, né, lá feita em Joel, tá? Então, Atos 2, 17 e 18. A Beth está lendo e não abriu o microfone. Eu vi a boca dela mexendo. Eu estou mexendo a boca e estou falando todo. Então, vou começar tudo de novo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Tá? Então, Pedro cita exatamente como Joel, né, profetizou que nos últimos tempos, né, Deus mandaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Né? Então, toda a carne significa todas as pessoas que vivem com o corpo físico, mesmo tendo caído, né, assim, vamos dizer assim, nós herdamos, né, essa natureza pecaminosa de Adão, mas, apesar, né, desse fato de nós sermos pecadores, mas o Espírito será derramado sobre toda a carne, filhos e filhas, jovens ou velhos, servos ou servas, né? Então, não tem nenhuma distinção social, racial, político, geográfico, cultural, econômico, né? E todos poderão receber do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, era somente algumas pessoas que podiam fazer esses trabalhos específicos. Tá? Aqui no Gálatas 5, 19 e 21, fala dos homens que são pecadores. Tá? Então, no Antigo Testamento, Deus dava, né, derramava do Espírito Santo para algumas pessoas especiais para fazer alguns trabalhos específicos. Né? Então, não era todo mundo que recebia. Né? A promessa de receber o Espírito Santo veio depois que Jesus morreu na cruz, né? E aí ele prometeu que enviaria o Espírito Santo para nós, né? Para nos ajudar, para nos guiar, para nos convencer, para
nos ensinar, né? Então, aqui em Atos, né, no Novo Testamento, acontece o Espírito Santo ser derramado sobre todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, tá? E então Pedro, que ele com o poder do Espírito Santo, ele declarou, né, para que cada um arrependesse e, e, e recebesse, né, do Espírito Santo e pudesse ser batizados e cheios da presença de Deus, né? Então, Atos 2, 38, 39. Atos 2, 38 a 39. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Por essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Tá? Esse longe significa aquelas pessoas que, porque ele fala vossos filhos e vossas filhas, né? Mas esse longe é aqueles que não fazem parte, vamos dizer assim, desse povo de Deus, né? Não quer dizer distância física, tá? O longe são aquelas pessoas que são filhos pródigos, vamos dizer assim, né? Os gentios, aqueles que não eram, que eram inimigos de Deus, mas depois se arrepender e crer em Jesus, se torna filhos de Deus, né? Tá? Então, todos esses, até esses que estão longe, receberão do Espírito Santo. Lucas 15 fala do filho pródigo, né? E Efésios 2, 14 a 18 fala como Deus prometeu o mesmo Espírito né, para aqueles que se voltarem para Ele, se arrependerem, né, receberão do Espírito Santo da mesma forma. Tá? Então, o Espírito Santo não era dado somente para algumas pessoas, mas era dado para todos aqueles que foram chamados por Deus, pelos judeus, gentios, crianças, adultos ou velhos, pessoas letradas ou iletradas, todos poderiam receber o Espírito Santo. Até o centurião, né, o Cornélio, ele era romano, né, ele não era do povo judeu. E Cornélio e sua família e seus amigos também receberam o enchimento do Espírito Santo. Vamos ver lá em Atos 10, versículo 24, e do 44 a 46. Atos 10, 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Aí é o 44, 46. A 46. Só um instantinho. 44. Então, Pedro ainda estava falando essas palavras. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então, o Espírito Santo veio sobre todos, né? E em Atos 13, 14 e 19, 2 a 7, fala dos crentes de Antioquia, né? E os crentes de Éfeso. Quer ler? Pode. Atos 13, 14. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito de Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Agora é o 19, 2 a 7, né? Isso. 19, de 2 a 7. E perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo.
Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam de seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, Jesus. Depois que ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Tá? Então, aqui, assim, lá em Antioquia, né, os crentes, e de Éfeso, né, eles ficaram cheios do Espírito Santo depois que Paulo orou, né, impondo as mãos sobre eles, e aí eles receberam do Espírito Santo, todos eles, tá? Então, está errado dizer que somente algumas pessoas é que podem receber do Espírito Santo, aqueles que são crentes, fervorosos é que vão receber, não. É uma promessa para todos aqueles que se arrependeram e se chegaram a Cristo, podem receber do Espírito Santo, tá? Agora, um outro engano, um outro erro, né? Um conceito errado, é que os atos ou artifícios humanos que permitem receber o Espírito Santo. Não existe isso, tá? Então, algumas pessoas, infelizmente, né, acham que se você fizer algum tipo de coisa, você pode receber do Espírito Santo. Então, aqui ele conta de alguns exemplos que ele passou, né? Então, lá na Coreia, e aí ele compartilha, né? Que algumas pessoas achavam que balançar, aí é até engraçado, né? Mas, olha só, eles achavam que se balançar o corpo freneticamente, eles poderiam receber o Espírito Santo. Por quê? Por que que eles pensavam assim? Porque lá em Atos 2:38, ele fala dos tremores. Vamos ver lá o que o Atos fala. Atos 4:31, desculpa. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, tremeu o lugar, teve um terremoto, parece, né? Mas não fala que você tem que tremer para receber o Espírito Santo, né? Então, algumas pessoas acabam pensando assim, né? Que se ele balançar o corpo, ele vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é assim, ele é um dom, né? Um presente de Deus, né? Então, não é nada que a gente vai fazer, não é porque você teve boas obras, não é porque você foi bonzinho, não é porque você conseguiu decorar os versículos, não é porque você foi para a igreja, não é porque nada do que você... a gente não pode fazer nada, né? Que a gente não vai conseguir. A gente recebe porque Deus dá pela misericórdia dele, pela graça dele, né? Ele dá para aqueles que voltam a sua vida para Cristo Jesus, né? E aí recebe o dom do Espírito Santo, né? Tanto o enchimento do Espírito como os dons do Espírito não pode ser, vamos dizer assim, não é resultado de algum ato humano, né? Alguma coisa que a gente possa fazer, tá? Então, assim, é um engano que algumas pessoas acham. É, então, é, que eles pensam, né, que pode receber do Espírito Santo. Se fosse assim, seria uma recompensa, não seria um dom, né? Não seria um presente de Deus, seria um pagamento, uma recompensa, né? Por algum ato que a gente fez de bom, né? Então, mas não era. O Espírito Santo, ele era dado para que os dons, né, do Espírito era dado para que isso pudesse glorificar a Deus, ou os dons era para a edificação da igreja, né, dos membros do corpo de Cristo, e também
proclamar o evangelho para todas as pessoas, tá? Então, o dom espiritual era específico para abençoar e para edificar, para fortalecer e para, né, para estar glorificando a Deus, tá? Então, não é tremor, não é, né, nada que você possa fazer que vá você vai poder receber do Espírito Santo, tá? Aqui, olha, algumas pessoas também achavam que se mexer o queixo, assim, né? Tipo assim, né? Para cima e para baixo, você receberia o Espírito Santo. Ai, ai. Olha, naquele primeiro sobre o tremor, algumas pessoas talvez tremem, né? Quando recebem do Espírito Santo, mas não é regra geral. Não é tipo por causa, né? Se você não teve tremor, você não foi batizado no Espírito Santo. Não, não é isso, tá? Mas algumas pessoas podem, né? Sentir um tremor ou eu lembro uma vez quando eu estava na igreja do Bosque, a gente estava tendo um culto super abençoado, várias pessoas foram enchidas, né, do Espírito Santo. E tinha uma senhora que tinha uns 70 anos ou mais, entendeu? Que ela ficava pulando, 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 sabe, assim, sem parar. E assim, a gente olhando, aí ela comentou, porque eu fazia parte do grupo dessa senhora, né? E ela comentou que ela tentou produzir na casa dela a mesma coisa, entendeu? E ela não conseguiu. Ela falou, mas entendeu? Era obra do Espírito Santo, vamos dizer assim, a presença do Espírito Santo na vida dela. Mas não quer dizer que se a pessoa não ficou pulando, que a pessoa que não tremeu, não, né, não recebeu do batismo do Espírito Santo. Cada um é pessoal, né? E para cada um pode ter uma experiência diferente, tá? Então, esse negócio de balançar o queixo também é a mesma coisa, de você querer fazer alguma coisa para poder receber do Espírito Santo. Não existe isso, né? Aqui no Brasil, eu sei, assim, em algumas igrejas pentecostais, eles ficam falando, sabe? Falando, falando, enrolando a língua, vamos dizer assim, para falar em línguas, entendeu? Então, no final, você acaba falando porque você mesmo pode produzir, né? Você pode produzir e pode ser também do inimigo, né? Tá? Outro engano, né? É as pessoas acharem que as pessoas especiais que receberam do enchimento do Espírito Santo podem dar o Espírito Santo para outra pessoa. Já viu isso? Ah, já. Você é batizado? Então ora por mim, né? Para eu também ser batizado. Tem gente que acha assim, né? Que isso é porque a pessoa recebeu, ele pode dar. Não, ninguém pode dar o Espírito Santo para ninguém, né? Eu posso orar, mas quem dá o Espírito Santo, quem enche, quem faz é Deus, né? É Deus, tá? Então isso é um engano, tá? E alguns, né, podem até receber algum espírito, mas com certeza não é o Espírito Santo, tá? Porque pessoas não podem produzir, né? Mas vamos ver lá, 1 João 4:1, o que eles falam. Todas essas passagens falam dos espíritos malignos, né? 1 João 4:1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Tá? Então, pode ser um espírito maligno, pode ser um espírito do anticristo ou de um falso profeta, tá? Então, toma cuidado, porque esse é um engano, né? Você não pode receber de outra pessoa, é só de Deus, né?
1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Tá? Então, Paulo advertiu para Timóteo que nos últimos tempos iria ter pessoas, né, falsos profetas, que iam trazer engano para as pessoas, e tem mesmo, e tem muita gente que entende errado também a palavra de Deus, está ensinando errado, entendeu? E acabam proclamando essas mentiras para as pessoas, e as pessoas estão caindo, estão acreditando nessas mentiras. Tá? Então, na verdade, não é o Espírito Santo. Pode até parecer o Espírito Santo, entendeu? Mas não é, né? Então, ele conta a história de um diácono chamado Kim, que ele participou de uma reunião de uma seita, né? Num bairro nobre lá de Seul. Aí, ele estava orando assim de mãos dadas, né, acho que com as outras pessoas, e aí essas pessoas falaram que receberam o Espírito Santo. E aí ele também recebeu o Espírito que começou a falar em línguas, né? Aí ele ficou muito feliz, achando que tinha recebido o dom de línguas do Espírito Santo, né? Achou que era de Deus, né? Mas aí ele saiu da sua igreja e foi para aquela seita. Mas quando ele percebeu que aquela igreja não era do Espírito Santo, nem a língua que ele estava falando, aí ele ainda bem voltou, né, para a sua igreja e saiu ali da seita, porque é um engano. Às vezes a pessoa acredita nesse engano, né, que recebeu, né, porque né, o diabo pode imitar, né? E a gente pode produzir também, tá? Outra coisa algumas pessoas achavam que fazer o barulho de sopro conseguia receber o Espírito Santo. Por que que eles pensavam isso? Vamos ver lá, Atos 2:2. Atos 2:2. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, o som como de um vento, né? Mas, na verdade, essa é uma figura, vamos dizer assim, que já foi falado que era, né, a presença do Espírito Santo. Então, eles faziam o quê? Eles faziam esse som parecido como um sopro. Sabe? Assim, para poder falar, né? Para poder ser enchido do Espírito Santo. Então, eles ficavam fazendo esse barulho durante a reunião para poder receber o Espírito Santo. Nós não podemos produzir, né? A gente não é porque a gente fez esse barulho que a gente vai receber, né? Aqueles que recebem do Espírito Santo recebem porque é um presente de Deus, é uma obra sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Né? Vamos ver lá em Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava.
E aqui é interessante, eram línguas conhecidas, não eram nem línguas estranhas, porque fala lá que as outras pessoas, porque é, eles tinham essa festa de Pentecostes, né? Então reuniam pessoas que estavam espalhadas por todo o mundo e vinha para Jerusalém. E aí aconteceu isso, né? Então eles começaram a falar em outras línguas que era vamos dizer assim, se a pessoa, né, Canadá, assim, né, aí falava na língua inglesa, né, que eles conseguiam entender, na língua que cada um, né, de onde veio conseguia entender. Então, eles estavam glorificando a Deus com outras línguas, né, as línguas conhecidas ali, tá? No Pentecostes, o enchimento, os dons do Espírito que veio ali, esse dom de línguas aí, de línguas conhecidas. Mas é uma obra sobrenatural de Deus, né? Não é ninguém que produziu isso, tá? Outro conceito errado é as pessoas acharem que o Espírito Santo é uma matéria, né? É uma coisa, não uma pessoa, né? A maioria tem muita dificuldade de compreender a pessoa do Espírito Santo. Consegue entender o Pai, consegue entender o Filho, mas muitas vezes não consegue compreender o Espírito Santo. O Espírito Santo também é uma pessoa, né? Então, ele não é material, mas ele é espiritual, né? Então, as matérias são visíveis para o nosso olho, né? E palpáveis para as nossas mãos, mas o espírito é invisível e não é palpável. Então, alguns querem ver, né, o Espírito Santo com seus olhos e quer tocá-los e quer senti-los, né? Quer senti-lo, e às vezes acha que alguma outra coisa assim pode ser, né, sentir, né, alguma coisa assim que pode ser o Espírito Santo, tá? Então, Atos 2, de 3 a 4, relata, assim, essas as experiências físicas do derramamento do Espírito Santo, né? Já lemos, né? Fala lá das línguas como de fogo, que pousou sobre cada um, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então, aí alguns, por causa dessa passagem, acham que tem que sentir um calor no corpo, como se fosse, né? Porque ali fala que desceu as línguas como de fogo. Então, as pessoas acabam pegando literalmente, né? Essa passagem da Bíblia e fica buscando essa experiência, né? De seres que sentir quentinho, mas nem sempre, entendeu? Não precisa, né? Mas as pessoas gostam, né? Dessas coisas assim, tá? E se fosse fogo mesmo, né? Lá em Atos, talvez ia queimar o cabelo, né? Porque se desceu como línguas de fogo, mas ali era como se fosse línguas de fogo, né? Não era literalmente línguas de fogo, né? Então, mas algumas pessoas querem ter essa experiência, né? Desse experiência física com o fogo, né? Deixa eu ver o que mais. Outro, então, que o Espírito Santo, né? Então, não é matéria, mas ele é um espírito, né? Pessoa. Vamos ver como que Atos 2:17 fala do Espírito. Atos 2:17. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Tá? Então, ele fala do meu espírito, então é Espírito de Deus, né? João 14:17.
João 14:17. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o veem nem o conhecem. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Tá? Então, é o Espírito da Verdade. Não é porque a gente não vê que ele não existe, né? Ele existe. Ele está dentro de nós. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Tá? Então, aí, ele é o próprio Deus que está agindo nas nossas vidas. É ele que toca, é ele que nos ensina, ele que nos mostra, né, as coisas, tá? Então, o Espírito Santo a gente não consegue ver, nem consegue tocar. Então, como Atos 2:2 fala que ele é um vento, né, impetuoso, João também fala que o Espírito é como um vento que sopra, a gente não pode ver nem tocar, mas a gente vê, né, assim, que mesmo que a gente não consiga ver, né, porque se a gente não vê o vento, né, certo? A gente percebe que existe o vento, porque a gente sente assim, né? Ah, que nem agora eu estou com ventilador, né? Então tá voando meu cabelo. Né? Você vê as árvores balançando, você percebe que tem o vento, mas não consegue ver o vento, certo? Então, o Espírito Santo, apesar da gente não conseguir ver, a gente pode experimentá-lo no nosso, assim, a gente pode assim, senti-lo, né? Pode percebê-lo, mesmo que a gente não consegue ver nem tocar. Alguns então, algumas pessoas então negam a existência do espírito, tá? Então, nós, como ser humano, nós somos formados pelo corpo e pelo espírito. Então, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Uhum. Então, Deus soprou o espírito sobre o homem e ele, né? Então, se tornou um ser vivente. Mateus 10:28. Mateus 10:28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Tá? Então, ali, muitas vezes a alma é citada como o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, como diz 2 Coríntios 5:1. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Uhum. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? O santuário do Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo vive em nós, no nosso corpo, né? Mas a gente não sabe exatamente aonde, né? Alguns falam assim, não, está na mente, porque o Espírito está na mente, porque é a mente que comanda, né? Aí alguns falam, não, o Espírito está no nosso coração, né? Nas nossas emoções, é ele que nos dá alegria, ele que nos dá, né? Que a gente sente tocar em nossos corações, né? Mas vamos ver lá, Jó fala 3:8. Não, desculpa. Jó 38:36.
Tá microfone desligado. Agora fui eu. Quem deu, Agora foi você. quem deu sabedoria às aves, como o íbis, que anuncia a enchente no rio Nilo, ou como o galo, que canta antes da chuva? Então, foi Deus que deu, né? Então, já está falando assim que Deus deu, né, esse coração, entendimento para a mente e a alma, né? Dentro do coração e da mente, tá? Então, o Espírito Santo está no nosso corpo. Não, né, não importa se está na mente, se está no coração, né? Ele habita no nosso corpo, né? Ele está em nós, tá? Então, nós temos nossos próprios pensamentos, nossa vontade, nossa consciência, né? Isso faz parte do espírito, no nosso espírito, e o espírito de Deus habita dentro de nós, né? Nas nossas vidas. O Espírito Santo não é igual o espírito de um homem, ele é sobrenatural, tá? Então, todos aqueles que voltaram-se para Jesus, que creram nele como Filho de Deus, então consegue reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, tá? 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Tá? Então, só temos esse reconhecimento que Jesus é Senhor e Ele é Salvador por causa do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a perceber e reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Tá? Então, João 15, 26. João 15, 26. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Tá? Então, o Espírito Santo é que testifica, é que vai falar de Jesus, né, para nós, tá? Então, é através do Espírito Santo que a gente pode reconhecer e testificar sobre Jesus. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, somente depois, com o poder do Espírito Santo, é que eles poderiam testificar, né, testemunhar com coragem, porque até então, onde que eles estavam, estava tudo escondidinho, né? Estava tudo morrendo de medo. Então, somente com o poder do Espírito Santo é que deu essa ousadia, essa autoridade, esse poder para eles testemunharem de Jesus, tá? Então, Judas 20. Judas 1, 20. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Então, a fé né? E essa busca de oração, de vida com Deus, é o Espírito Santo que nos dá. Atos 4, 31. Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Tá? Então, aqui, essa presença, né, do Espírito Santo é que dá essa vontade de você, não só de buscar a Deus, mas de você compartilhar, né, de Deus para as outras pessoas, tá? E 2 Coríntios 8, 1 e 2.
Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Uhum. Então, pela presença do Espírito Santo na vida desses, eles, mesmo sendo pobres, aqui fala, deu com muita alegria, né, vamos dizer assim, dízimos e ofertas, né, e com gratidão, né, para Deus. 1 Tessalonicenses 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o espírito. Uhum. Então, somente assim, pela direção do Espírito Santo, é que a gente pode estar tendo essa vida com Deus, que a gente consegue obedecê-lo, né? Fazer a sua vontade e ter experimentar mais de Deus, né, na sua vida. Tá? Então, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, aí na semana que vem... isso que eu queria conversar com vocês. Semana que vem, a Beth vai estar viajando, né? Eu vou dar paradinha já agora, tá? E aí, eu não sei se a gente faz ou a gente não faz na semana que vem. Ué, ela não vai estar viajando? Então, a Beth vai estar viajando, aí para ela não precisar se preocupar, mas a gente pode fazer só nós? Ou vocês acham melhor não ter? O Fred vai estar ocupado também, né, Fred? Então é aula particular para mim? Aula particular do Vini. Tem a Miki também aí, não tem? Tem a Miki está aqui. Então, Tá aqui. Então. Não, a gente pode fazer, né? A gente pode fazer. Ou vocês... Quer descansar e depois dar na outra, ok? Pode ser, então. Então, a semana que vem a gente descansa, tá? Senão ela não perde o fio da meada. Ok. Obrigada. Então, tá. E a gente vai continuar. Se vocês assim, lembrar de alguma coisa e quiser colocar também, fica à vontade, tá? Tá. No meio do estudo também. Então, de hoje, o que vocês... Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, né? Lica, toda pessoa que batiza, que se batiza, ela recebe Jesus como Salvador. Sim. Né? E um dos princípios assim, é que Deus é triuno, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Isso. Aí ela tem que aceitar isso também assim, para o batismo, né? Tá. Mas assim, esse Espírito Santo, quando você batiza, ele pode ficar assim quietinho dentro de você e não se manifestar? A própria aceitação para o batismo já não é uma manifestação do Espírito Santo? Sim, mas assim, é da continuidade que eu quero dizer. Tá. Eu acho que o Espírito Santo, na verdade, eu acho que ele tem muitas maneiras dele agir nas nossas vidas, porque às vezes, por exemplo, assim, você tem um tipo de pensamento que você às vezes até acha que é você, entendeu? Porque é tão natural e tal, porque pode ser. O Espírito Santo, ele pode estar agindo na sua vida, não que você perceba, tá? Às vezes pode ser uma coisa até natural, mas depois você para pensar, você fala, mas como é que eu tive esse pensamento, por exemplo, ou, né? Mas é o Espírito Santo que está dirigindo na sua vida. Então, aqueles que aceitaram a Jesus já receberam, né, assim, do Espírito Santo na sua vida. Então, ele já está te conduzindo, porque quem convenceu do pecado é o Espírito Santo. Então, isso que o Vini falou é verdade, você já está sendo tocado pelo Espírito,
né? Porque ninguém chega até Deus sem a obra do Espírito Santo na sua vida, Mas assim, né? a manifestação, ela vem decorrente da tua busca e da tua fé. Então, se você, de repente, você batizou e virou uma mortinha, ele também, não jeito de falar. É, Se você tá, a é. tua religião, tua fé deixa de lado, aí também ele também vai ficar lá do cantinho, né? Porque você pode abafar, né? Você pode abafar o espírito, né? E assim, tem uma diferença, por exemplo, de uma plenitude, vamos dizer assim, né? Quando as pessoas falam desse enchimento, é de um momento especial que você recebeu assim essa plenitude do Espírito, né? John Wesley falava assim que a gente vai recebendo, assim, vai tendo uma santificação progressiva, assim, sabe, aos pouquinhos, né? Mas pode ter um momento que você é enchido, né, do Espírito Santo, né? Então, se você está buscando de Deus, mais de Deus, né? Se você almeja ter uma vida maior com Deus, né? E se você tem essa entrega, você vai experimentar, né? Talvez esse momento de uma plenitude maior do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode estar em você mesmo que não manifesta nada. Pode sim, tá quietinho, parece quietinho. Parece quietinho, mas na verdade não está quietinho, não, ele está agindo. Obrigada. Mas na verdade, a gente tem muita coisa que a gente também, assim, né, a gente está estudando, mas a gente não sabe tudo, né? Deus é criativo e Deus pode agir de formas diferentes, né, para cada pessoa, né? Então, depois a gente abre para... Não, depois não, se vocês quiserem também falar, se alguém já teve alguma experiência assim, né, quiser compartilhar, é interessante, porque enriquece, né, quando a gente ouve das outras pessoas. Porque eu lembro que uma vez eu estava falando sobre dons, né, na igreja lá de Osasco, e o William, ele achou muito interessante, né, ele ficou, vamos dizer assim, animado, né, com os relatos, assim, sobre o Espírito Santo, e eu estava pregando, né, ele levantou a mão no meio do culto e ele falou, pastora, posso perguntar? Eu posso, no meio da mensagem, né, ele falou assim, mas você experimentou tudo isso que você está falando? E eu estava contando mesmo umas experiências que eu tive, né, do Espírito Santo. Então, mas assim, para cada pessoa, né, pode ser diferente, é pessoal, né, a presença do Espírito. Então, para uns pode falar assim, e para outros pode fazer de outras formas, né? Então é muito pessoal, né? E diversificado assim. Deus é muito criativo, então ele tem formas diferentes de agir na vida de cada um, né? Aquilo que a gente precisa, né? Vamos dizer assim. Mas é muito bom, né? Essa vida com Deus e, assim, da gente conhecer mais, mesmo do Espírito Santo, e experimentar, né? Essa presença do Espírito nas nossas vidas. Se não fosse o Espírito, acho que a gente não estaria aqui. Estaria, Porque... Hã? desculpa, Pode falar. estaria errado eu citar Hum. que os dons, que assim, cada um, Deus dá diversos dons para cada um. Uhum. E essa forma desses dons seria a manifestação do Espírito Santo. É uma forma É. também, né? Pode ser. Na verdade, a manifestação do Espírito Santo a gente reconhece pelos frutos, Tá. tá? Que é aquele lá, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, Uhum. né? Isso aí é a presença do Espírito Santo. Se a pessoa ama, se a pessoa tem essa, né?
paciência, esse coração pacífico, né? Tem domínio próprio, então ele tem o Espírito Santo, está manifestando na vida da pessoa. Os dons, na verdade, é uma capacitação que Deus nos dá para, né, fazer um trabalho específico ou alguma coisa específica, né, para a obra dele ou para a edificação da igreja, né? Então, os dons e nem sempre quem tem dons quer dizer que a pessoa sim está em íntima comunhão com Deus. É isso que eu queria dizer, tá? Porque tem gente que pode receber um dom e nem sempre e nem está muito perto de Deus assim. Porque Deus dá, a gente não sabe por, né? Deus dá, é generosidade de Deus. Então Deus dá para todos, né? Deus dá dons para todos. Então todos podem ter dons, né? Mas não é para você falar, eu tenho 20 dons, você só tem 10. Não é para você se exaltar, né? Porque o dom não é para nosso benefício próprio. O dom tem o objetivo de ser para glorificar Deus, para manifestar, né, algum propósito de Deus, né? Tá? Mas, então, não necessariamente quem tem os dons está vivendo em íntima comunhão com Deus. Às vezes a pessoa, você fala, mas como aquela pessoa, né? Tipo, recebeu o dom de línguas, ele é um pecador. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim de algumas pessoas. Eu falei, mas Deus que deu. Deus deu porque não é porque a gente merece. A gente não tem os dons por merecimento, senão ia ser recompensa, né? É dom, é presente, né? Deus dá. Então, independente se sua vida tem Deus, muito Deus ou não tem muito Deus, já vi gente que é muito, não está assim muito com Deus, mas recebeu dons. Tá? Mas é claro que eu acho que quanto mais a gente estiver mais próximo de Deus, mais vai manifestar, né, a presença de Deus em nossas vidas. Acho que respondeu, Vini? Mas é assim, bom, para mim é um assunto que me empolga, né? Porque quando eu era adolescente, eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo do Espírito Santo, porque era uma coisa que a gente não entendia, né? Então, eu já contei para vocês, mas eu buscava junto com a minha amiga, né? Eu falei, vamos buscar junto, porque pelo menos tá uma com a outra, ai que bobas. Mas porque a gente não entendia, entendeu? Essa minha amiga até falou, vamos abrir a janela para o Espírito Santo. Vamos abrir a janela para o Espírito Santo entrar, ele tem que entrar de algum lugar. Ela achava que tinha que abrir a janela para o Espírito Santo entrar. Então, e eu concordava, vamos abrir. Aí a gente abriu a janela, fechou a porta e tá morando lá, só nós duas, né? E buscando o Espírito Santo, mas eu falava, não, o Espírito Santo nem ia falar nada para não assustar nós, né? Ai, ai, porque ele é tão amoroso, né? Ele não ia, babu. Acho que a gente ia morrer do coração ali. Então, demorou depois de um tempo, né? Que a gente foi compreendendo nessa busca, nessa intimidade, nesse amor por Deus, aí a gente foi experimentando mais. Né? Mas tem muitos enganos. Então, eu vou compartilhar um pouquinho mais depois, mais alguns enganos que algumas pessoas pensam, né, do Espírito Santo, que não é, tá? Que é errado. Tá bom? Mais alguma coisa? Na verdade, tem muita coisa, né? Isso é um assunto muito vasto, então a gente vai continuar compartilhando, tá? Então, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo, que pode nos ensinar, pode nos guiar, pode nos repreender, pode mostrar aquilo que nós precisamos mudar, que estamos errando. Então, obrigada, Senhor, pela tua presença através do Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar, por nos mostrar, por nos fortalecer.
Obrigada, Jesus, pela tua obra na cruz por nós, que faz com que possamos ter esse relacionamento com o Senhor. Então, nós agradecemos, Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, guarda-nos para que nós não pecamos contra o Senhor e que nós possamos ser testemunhas vivas do teu amor, da tua presença em nós. Pedimos por isso, peço por essa noite, que seja uma boa noite de descanso para todos, que o Senhor nos abençoe no final de semana também, que vamos ter assembleia. Abençoe cada decisão e essa nova diretoria que será formada, que o Senhor possa estar dirigindo, falando no coração de cada um. Eu te peço e agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém.